Fala, turma! Muito bom dia, bom dia, bom dia! É o Fernando Riquetti chegando por cá com toda a sua comitiva para mais um Brasil Caminhoneiro. A revista eletrônica semanal que leva para dentro da sua casa e também para a sua boleia as principais notícias do mundo do transporte, da logística e claro, né, gente? Sempre agradecendo por demais essa audiência qualificada que está conosco aqui na telinha e para você que nos acompanha nas redes sociais. Muita gente ligada conosco pelo Instagram, então se você ainda não curte a gente por lá, não perde tempo não. Olha o endereço pintando aí na tela, @Brasil Caminhoneiro. Vai lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva que isso dá uma moral demais pra gente no dia a dia. Posso contar contigo? Legal, legal. Então, ó, sem mais delongas, confira o que nós preparamos no programa de hoje, só pra você. Nosso repórter especial Francisco Garonzi está fazendo rastros pela BR-163 em trecho mato-grossense. E por lá, ele encontrou uma galera que já está fazendo a rota bioceânica, uma alternativa no futuro para o escoamento de grãos do Brasil. E eu, claro, também fui para a estrada. Nosso ponto de parada é a cidade de Monteiro Lobato, no Vale do Paraíba. E por lá, vamos acompanhar o dia a dia da turma que faz o transporte dos pé rachados. Deu para perceber que o programa de hoje tá do jeito que você gosta. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma corrida lá na Copa? Pegar aquela caneca d'água, aquele copinho de café cavalo, porque depois do intervalo, meu irmão, é carga de horário. Não tem mais intervalo nenhum, hein? Corre lá na Copa que eu fico aguardando você por aqui. Tá legal? É pausa rápida, hein? Brasil Caminhoneiro. Brasil Caminhoneiro. Já estamos de volta! E a agropecuária brasileira, hein, parceiro? Vai muito bem, obrigado. E só uma informação importante para você, viu, gente? Dados recentes da Embrapa. O Brasil já se tornou um dos maiores exportadores e produtores de carne bovina do mundo. Só para vocês terem uma noção, gente, ano passado foram mais de 10 milhões de toneladas que atenderam o mercado interno e além fronteiras. E para poder fazer o transporte dessa boiada, é claro que a gente conta com quem? Com a turma da rodagem. É um transporte que exige cuidado, cautela e perícia. E a nossa equipe de reportagem foi até o Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, conferir o dia a dia dessa turma. Jadson, aperta o play! Vem raiando o dia, a aurora despontar. Acorda o galo Campina, tá na hora de levantar. Calça a botina suja ainda da noite passada. É hora de passar um pretinho pra encarar a alvorada. É hora de encarar o estradão, botar a boiada no assoalho do cargueiro. Afinal, sou motorista e com orgulho de um expresso brasileiro. E segura, peão! É, turma, onde a riqueza do nosso país, tá no pasto. Encarando o dia a dia das estradas do nosso Brasil, levando o alimento para aqui, além fronteiras. A reportagem de hoje é aqui, acompanhando o dia a dia da turma que faz o transporte do pé rachado Brasil afora. Esse aí, todo traiado, chique no último é o Marcos. É com ele que vamos hoje encarar a estrada para o transporte de garrotes. São esses bois menores que ainda vão passar pelo processo de engorda. É o dia a dia da turma do pé rachado, ou em alguns lugares, conhecidos como setex do boi. Fazer carga e descarga de boi para você deve ser uma verdadeira festa, né, Marcão? Exatamente, toda vez é um evento diferente, né? Cada vez que passa acontece um ocorrido novo, né? Sempre vai assim traiado, moço? Rapaz, é recomendado, né? Tem vezes que a gente tem que correr pro meio do mato, tem que se abrigar do frio e abrigar do sol também, facilita bastante a mexida, né? É já uma forma também, né, de mostrar respeito pela profissão, né? Tem que estar sempre bonitão aí também, né? Porque tá lidando com boi que tem que andar de qualquer jeito, mamulembo aí, né? Exatamente, rapaz. Tanta gente quanto o caminhão também não tem que estar despedaçado, né?
Já não ajuda muito com a lata, né? Tem que andar pelo menos traiado, né? Legal. O Brasil tem hoje cerca de 234 milhões de cabeças de gado. E quase todo o transporte é feito com caminhões boiadeiros. Uma operação que exige experiência e cuidado. Rapaz, já tem uns 5 anos já que a gente tá nessa mexida aí. Tem uns 2 anos que eu tô tocando por conta. É mesmo? Isso. Já trabalhava com caminhão antes ou é a primeira experiência que você está tendo com os carga pesada? Não, na verdade meu pai era caminhoneiro, então a experiência que a gente tinha era bem básica, né? Mas eu venho do quartel, servi o quartel durante um tempo, depois eu saí, comecei a trabalhar de empregado para um camarada aí, ele me deu a oportunidade e eu gostei do negócio e toquei o barco. Meu pai tinha uma muriçoca, tinha um 1513 também e carregava cavalo, fazia transporte de cavalo. Você não mudou muito, né? O caminhão tá no mesmo estilo, também um 1513, só que agora, em vez de levar o cavalo, tá levando aí a boiada, então, né? Isso, exatamente. Eu sempre tive vocação para mexer com gado, né? Sempre gostei mais da área do gado do que da área do cavalo. Não tem nada contra, gosto do cavalo do mesmo jeito. Mas em questão de transporte, o gado sempre me chamou mais atenção. A 1513 do Marcos é um capítulo à parte. Quase nem chama atenção na estrada, né? O caminhão é do ano que eu nasci. É o MB 1971 1513, o caminhão tá todo modificado. Comprou bonitão já desse jeito? Cheia, coitado. Comprei, tava um caco, moço. Esse daí era um coitado, puxava lenha. E fomos aprimorando, né? Conforme a gente ia trabalhando e ia fazendo as benfeitorias, né? Ali já não tem mais nada dele, ali é só cabine e documento. O resto é tudo modificado. Conta pra gente aí o motor que você colocou aí, o conjunto mecânico. O motor é o 352 mesmo, é o padrão do 1513, mas eu fiz ele, eu abri, dei uma geral nele. A bomba injetora eu dei uma turbinadinha nela, eu coloquei um grauzinho nela ali a mais. O diferencial é do Atego, reduzido, coloquei uma redução nele, coroa 839. O eixo dianteiro é do 1318, já todo a ar. Caixa de câmbio é G360, câmbio de 5 marchas. E tem reduzida também ou não? Tem reduzido, tudo reduzido. Aqui se não for reduzido nesses buracos aqui, você não vai não. Vai bem então esse bichão aí. Tranquilo e calmo, pode colocar 20 marrucos ali dentro ali que a gente sai e entra em qualquer propriedade. O bom da Mercedinha é que qualquer um mexe, né? E vende peça até na padaria, né? Tá lá com um jogo de chave de fenda, chave fixa, um arame, um alicate, um rolinho de fita isolante, vamos que vamos. Vamos que vamos, o rolo de arame é essencial, né? Pode pegar uns 150 metros aí que gasta ali, viu? Vai forgar. A gaiola do poçante é 0 km. Acabou de ser instalada. Repararam que ela é toda fechada? O assoalho é todo emborrachado para evitar que os bois escorreguem na viagem. E para ajudar, uma treliça feita com ferro para a construção também foi instalada. Normalmente, Guilherme, eu lembro das outras matérias, né, que nós chegamos a fazer ao longo dos 30 anos aí do programa. Normalmente a gaiola era aquela mais vazada, né, que você permitia uma entrada de ar e você conseguia ver o boizão lá dentro. A tua tá toda fechada. É um estilo, é uma inovação? Conta pra gente. Rapaz, antigamente o trem era feio, né? Fazia gaiola de bambu, fazia gaiola de eucalipto, do que tivesse, colocava pra dentro e carregava, né? Meu pai mesmo conta bastante história que eles iam pro Paraná com gaiola com 3 tábuas. Hoje isso aqui virou proibido. Hoje isso aqui virou lei por conta dos dejetos, né? Tem muito dejeto e os animais vão defecando no meio da viagem e acaba sujando a cidade, né? Então hoje virou lei. O que máximo que pode é uma frestinha, assim, um buraco pequeno, para a gente poder avistar os animais debaixo do caminhão. A parte de cima é totalmente aberta, então o ar circula totalmente ali por cima. Só é fechado as laterais por questão de lei, né? Mas em cima é totalmente refrigerado, entra ar normalmente, não tem nada para perigo nenhum de sufocamento. Guilherme é o dono dos animais e da propriedade que fica em Monteiro Lobato, no interior paulista. Ele aprendeu de pequeno a lidar com os bois. Tô só de olho na plateia ali atrás, todo mundo acompanhando com atenção. O que esse Riquete vai fazer com o meu patrão? É uma relação legal que você tem com os bichinhos, né, cara? A gente viu aí você chegando com o carro, os bichinhos já tudo chegando perto. Acho que isso é mais do que uma profissão, é paixão, né, Gui? Ah, sim, com certeza, né? Lógico que esse aqui também ajuda um pouco, esse lote, que é um gado bem manejado, tem um temperamento calmo, né?
Mas nada também que às vezes não apareça algum aqui meio valentão que dê trabalho pra gente, que a gente não, talvez nem poderia estar fazendo isso que tá fazendo agora, né? Mas isso aí eu faço faz tempo, entendeu? Meu pai já fazia isso que eu faço hoje, né? Sempre trabalhou com compra e venda de gado, hoje ele é aposentado, né? E eu acompanho ele desde pequeno, ajudava a fechar o gado, né? E isso, aquilo, aí trabalhei um tempo em São José dos Campos e depois voltei para cá e dei continuidade ao que meu pai fazia, compra e venda de gado, né? É isso aí. A propriedade é a mesma que o pai trabalhava ou era em outro canto? Meu pai tem 82 anos de idade, nascido e criado aqui. E nós firme e forte aqui, enraizado aqui, nesse mesmo lugar, nesse mesmo local. Eu trabalho mais com a reposição. O que é a reposição? É gado novo, né? Então alguém que, por exemplo, tem um gado pronto para abate, para levar para frigorífico, seja boi, novilha, vaca, então eu entro com a reposição. O pessoal, o exemplo, levou para o abate 40 bois, então eu tenho aqui um lote de 40 bezerros para fazer a reposição desse pecuarista, entendeu? Para daqui 2 anos ele levar esse lote para o abate. Então é isso aí, eu trabalho com a reposição, o gado novo. O gado de abate trabalho muito pouco, não é muito a minha área. Guilherme conta que carrega em torno de 40 garrotes nas 3 divisórias da gaiola do truque. 10 na frente, 18 no meio e 12 na traseira. Isso dá mais segurança na viagem e não castiga os bichos. Cabe 60 bezerros no caminhão? Cabe, mas vai dar problema, né? Então um caminhão desse daí, de acordo com o tamanho dele, um bezerro dessa era aí para viajar tranquilinho, vai ser em torno de 40, 45, 43 bezerros, né? Mais que isso não, entendeu? Então em torno de 40, 43, 42 bezerros aí, viaja sossegadinho um gado dessa era, diferente de um boi gordo. Um boi gordo, a carga padrão para esse caminhão aí são 20 cabeças, né? Na tocada diária, né? Qual que é o cuidado que o caminhoneiro tem que ter quando está com um caminhão carregado de boi? Eu acredito que o comportamento do caminhão deve ser completamente diferente quando você está fazendo um tipo de uma carga seca, já uma carga já meio fechada, o negócio deve ser bem diferentão aí, né? Totalmente diferente. A carga viva a gente compara ela bastante com gasolina, né? Ela é móvel, né? Então, se você entrar muito correndo numa curva, se você frear bruscamente, se você sair bruscamente, tudo afeta o animal lá dentro, né? Você tem que lembrar que você está carregando vida lá atrás, né? Então, devagar é rápido aqui nessa profissão aqui. E agora, quando você entra numa estrada de chão para chegar dentro de uma propriedade rural, sempre vai dar uma espiada lá na frente, ver se não tem muito atoleiro, se de repente tem uma ponte ali que está meio despinguelando ali, como é que é? O motorista que se preza mesmo, ele mesmo desce, né? Ele desce, vai lá, calcula, porque se der um errado ali também, ele se atola por questão de ser... Aqui ainda é bom, a gente consegue carregar na beira da estrada, mas 90% das fazendas é dentro do mato. Se você der um errado ali, se não tiver ninguém, não tiver um trator para te socorrer, você fica lá. Esse daqui já está prontinho, já é para ir para o destino. Qual que é a história desse lote aqui? Então, esse já está prontinho para ir para o destino, né? Então a gente vai carregar aí do modo correto, né? Vai já levando apartado aí para dentro do caminhão, de acordo com a quantidade de cada repartição, que o caminhão conta, um caminhão truque desse conta com 3 repartições. Então, uma quantidade na parte da frente, uma quantidade no meio e uma quantidade atrás. Esse aqui, pelo que vocês perceberam, é um lote homogêneo de tamanho. Quando topa com um lote que é meio altos e baixo, o que a gente faz? A gente aparta. Uns mais levinho, menor, para não ser pisoteado pelos maiores, a gente aparta. Tem 5 bezerros, um pouquinho menor, mais leve. Opa, vamos apartar e colocar numa repartição menor do caminhão. Esses são mais taludinhos, mais saidinhos, já coloca junto também. Então tudo isso também, não é simplesmente ir empurrando o bicho para dentro do caminhão, não é assim não. Então tem todo um cuidado do começo ao fim aí. Além do cuidado com o bem-estar animal, todo o transporte de gado no Brasil precisa seguir regras sanitárias. A Guia de Trânsito Animal, conhecida como GTA, é obrigatória. É ela que garante a origem e saúde do rebanho. Carlos tem 23 anos e já é veterinário. É ele que explica a forma correta de receber a boiada. E a gente acaba recebendo esse gado aqui para quê? A gente passa eles na seringa, passa ele no tronco para a gente vacinar com tudo aquilo que é necessário.
carbúnculo, raiva, aftosa, quando ainda era obrigatório a gente fazia aftosa. E esse gado fica aqui no mangueiro, vai chegar agora mais ou menos 1h da tarde, ele vai ficar aqui até umas 6, para quê? Para até às 6 horas a gente emitir a GTA, que é a Guia de Trânsito Animal, e emitir uma nota fiscal desse gado. Para quê? Na hora que o Marcos estiver indo para outro destino, a Polícia Federal pode parar ele, a Defesa Agropecuária, e pedir a nota. Para quê? Para mostrar que esse gado tem uma origem, que esse gado tem um destino e que ambos estão cientes, para comprovar que não é roubo, enfim. E aqui no mangueiro, o que a gente prioriza? A gente prioriza o bem-estar. A gente faz tudo da maneira mais segura possível, tanto para o animal quanto para a gente. Então a gente tem o tronco, a gente tem as remangas todas separadas, para a gente não ter gado grande pisoteando gado pequeno, gado grande querendo pular. Enfim, a gente tenta fazer tudo da maneira mais simples e correta possível. Batendo um papo com o Guilherme, ele fala da importância de se dar toda a assistência para o frete, se pagar o justo e valorizar a profissão do boiadeiro. É uma mão de duas vias. A gente precisa deles, eles precisam da gente, né? Então, sem eles também a gente não é nada, entendeu? Então a gente preza muito, tem muito cuidado aí com os nossos amigos, caminhoneiros aí, né? Então eles têm um papel muito importante pra gente. Às vezes tem cliente que pergunta, né? Hoje em dia o WhatsApp a gente manda em grupos para conhecido, qual o valor do bezerro, isso, aquilo. Aí logo em seguida responde, nossa, mas tem o frete e isso, aquilo. Eu falo assim, meu amigo, felizmente não tem pra onde correr. Essa despesa tem, mas tem que ter o carreteiro, a pessoa que faz o frete, tem que ter, isso faz parte do negócio, não tem para onde correr. Se não tiver o carreteiro aí, o nosso amigo Marcos aí, com o seu poçante aí, como é que a gente vai fazer o transporte? Então é que eu falo, não adianta, o frete faz parte do negócio, então não tem para onde correr. Turma, tem que valorizar mesmo. É uma profissão bonita e que merece ser reconhecida. Os boiadeiros, gente, formam uma grande irmandade. Se um para trás, ninguém fica. Boiadeiro não parpa não. Aqui se parou, você pode até não conversar com o caboclo, ter algum desentendimento com o caboclo. Se ele parou, você para, pede socorro, ajuda, se possível guincha, puxa, leva, traz. Se ele tiver carregado, você carrega, o gado dele descarrega, você faz o que você tem que fazer ali para solucionar o problema do camarada ali. Tem muito amigo meu que vem de longe, São José do Rio Preto, vem de Ipiguá, lá de cima, lá os meus amigos lá. Se der um problema aqui embaixo, aqui em São José dos Campos, aqui na minha área, aqui no Vale do Paraíba, aqui, é eu que tenho a obrigação de solucionar o problema deles aqui. Isso é bonito. Inclusive lá também, se der algum problema lá, eu sou bem recepcionado lá para cima. No campo ou na estrada, a pecuária segue firme, conectando o Brasil rural ao urbano. E os caminhoneiros boiadeiros são parte essencial dessa jornada, levando muito mais do que carga. Transportam a força do agronegócio brasileiro. Legal, nosso carinho, nosso abraço a todo o pessoal aí do Expresso Boiadeiro. E se você, tá no puxa do pé rachado, uma dica importante. Se você encontrar algum problema na tocada e que vai atrasar a sua viagem, avise o dono da boiada, viu, gente? Porque é muito importante que você coloque a boiada para dar uma descansada, se alimentar, beber uma água direitinho, para não estressar todo o rebanho, né? Aí sim, você segue viagem com tranquilidade. Legal? Boa! E a gente por aqui, também segue viagem. Hora de acionar o nosso repórter especial Francisco Garonce, que vem ticando o farol alto, jogando seta para a esquerda, pedindo passagem, e é claro que a gente libera a canhota. Ele está lá pelos lados do Mato Grosso, fazendo rastros pela BR-163. E por ali, ele encontrou uma turma de estradeiros que já está utilizando a rota bioceânica. É um caminho, gente, que promete ser uma excelente alternativa para o Brasil escoar os nossos produtos via os portos ali do Pacífico, principalmente ali pelo Chile. E olha, o pessoal já está rodando por ali. E qual que será a impressão dessa turma, hein? Vamos soltar o VT aí, ô Jadson? Aperta o play, meu irmão! Bom dia, Riquete, audiência querida do Brasil Caminhoneiro. Hoje nós estamos aqui, na BR-163, no coração do Brasil,
onde ela atravessa o estado de Mato Grosso do Sul. E viemos aqui para falar de uma história que está mudando a cara do transporte rodoviário de cargas e passageiros no Brasil. É uma rota nova que ela tem o objetivo de ligar a costa brasileira, o Oceano Atlântico, ao Oceano Pacífico. Cruza o nosso país, passa pelo Pantanal, pelo Paraguai, Argentina, sobe os Andes e vai até o porto de Iquique, lá no Oceano Pacífico, no Chile. Mas será que essa rota é realmente segura para os caminhoneiros? Hoje já é possível cruzar por ela e ela vai valer a pena para o bolso do estradeiro? Bora comigo para a gente conhecer essa rota e responder essas perguntas. A rota bioceânica começa no Brasil e vai até o Chile, ligando os oceanos Atlântico e Pacífico. O caminho ideal segue pelo Paraguai, Argentina e escala os Andes até chegar ao Chile, no porto de Iquique. Quando estiver 100% concluída, com a ponte sobre o rio Paraguai, ela vai ser uma importante ligação rodoviária, encurtando distâncias e reduzindo custos. A rota bioceânica, ela tem uma série de vantagens, especialmente quanto ao tempo para uma carga chegar ao destino. Por exemplo, ao ser despachada para a Ásia uma carga, comparando com o despacho via Porto de Santos, ao seguir pela rota bioceânica e usar o porto de Iquique, no Chile, essa economia é de mais de 8 dias. Mas não tem só ponto positivo. Existem grandes desafios para passar nas aduanas, para entender as legislações de cada país e até mesmo questões de segurança, não só da estrada, mas de segurança pública. Para o estradeiro, o desafio é muito grande. Quando a gente tem que passar pelos Andes, ali, principalmente no inverno, o risco de neve e gelo, ele é real. E é uma coisa que aqui no Brasil a gente não está acostumado. Expedições têm sido promovidas por grupos empresariais brasileiros a fim de identificar melhores estruturas de apoio logístico pelo caminho. E nessas andanças, novas paisagens e grandes desafios têm sido encontrados pelo caminho. Cláudio, qual que é, de fato, o grande desafio e a grande oportunidade dessa rota bioceânica? São muitas oportunidades, Galhoso. Essa rota é um sonho antigo do povo sul-mato-grossense, também do Brasil, porque não? Nós que somos oriundos do segmento de transporte, sempre nos perguntávamos por que não migrarmos também para o oeste do Brasil? Porque estávamos sempre olhando para leste, para os portos do Brasil, do Oceano Atlântico. Por que não saímos com nossos produtos pelo Oceano Pacífico? E fomos atrás disso e hoje é um sonho que está quase se tornando realidade. Conseguimos então, através de contas e verificando as condições dessa rodovia, que sim, poderia nossos caminhões usarem essa rota e aí então se tornou, como nós gostamos de chamar, a Rota de Integração Latino-Americana, que é muito mais de uma simples estrada. É uma rodovia que liga a cultura, que fomenta negócios, que traz riqueza para todos os países, principalmente o norte do Paraguai, que é uma região hoje que não está muito desenvolvida. E por isso nós temos certeza absoluta, todo o Brasil e o Mato Grosso do Sul, norte do Paraguai, o Paraguai como um todo, que é o país que mais está investindo nessa rota. O Paraguai está asfaltando 500 quilômetros e construindo uma grande ponte sobre o Rio Paraguai para que essa rota venha fomentar o desenvolvimento do país. O caminhoneiro que vai encarar essa rota precisa estar preparado e muito bem informado, porque além dos desafios da estrada, tem que lidar com segurança, documentação, aduanas e até diferenças na legislação de trânsito. Nós estamos nos preparando, já estamos em contato com autoridades dos demais países que fazem parte dessa rota também, para que nós possamos fazer com que esses impactos que vão surgir já estejam sendo tratados. Tanto é que já estamos nos preparando com um grande comando de processamento rural para estar atendendo os produtores rurais e acompanhando todo esse percurso aí. Sabemos que os impactos virão e já estamos nos preparando para que isso possa ser da melhor maneira possível e que não atinjam de maneira que não possamos dar uma resposta eficaz. E para falar sobre os bastidores logísticos dessa rota, que é uma grande novidade, mas também cheia de oportunidades, a gente fala aqui com o Paulo Cruz,
Ele que é um especialista no assunto, até porque já esteve, né, Paulo, em várias expedições cruzando as várias alternativas dessa rota. Qual é o grande desafio para o caminhoneiro? Você tem no caminho uma Cordilheira dos Andes, que tem um desafio das suas curvas, da sua altitude. O caminhão tem que estar muito preparado, principalmente quando a gente fala de freio. Subir é uma coisa, descer é outra, você descer carregado. Então acho que a manutenção do caminhão ela vai ter que estar sempre em dia. Quando a gente fala também de uma cordilheira, ainda ficando nesse pedaço, nós temos a possibilidade de gelo em algumas épocas do ano, baixa aderência. Então acho que a turma também vai ter que estar bem treinada, vai ter que estar bem, né, condicionada a enfrentar esse tipo de chão. Aí você chega, desce a cordilheira, tem o deserto do Atacama, né, onde você também precisa, né, temperaturas extremas, grandes distâncias. Temos poucos pontos de apoio pelo caminho. Ou seja, tem que planejar o combustível nessa história aí, né? O combustível, né? Tudo que o caminhão e o caminhoneiro precisa, porque o ponto de apoio para ele também, para quem está ali na boleia, não vai ser dos melhores, pelo menos por enquanto. E anota aí, turma, se você pretende rodar pela rota bioceânica, tem que estar preparado. Documentação, CNH pode ser brasileira, mas tem que estar em dia, válida. A identificação pode ser a identidade ou o seu passaporte. Em relação aos documentos do bruto e da carga, tem que tomar muito cuidado para que esteja tudo corretamente despachado, especialmente em relação ao país de destino. E tem que ter a bordo a carta azul. Você sabe o que é isso? A Carta Azul é um seguro de responsabilidade civil obrigatório para quem transporta passageiros e carga na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. A Carta Azul oferece cobertura para danos materiais e corporais causados a terceiros em casos de sinistros de trânsito e é fornecida pelas seguradoras. É isso aí, turma. A rota bioceânica é uma realidade que está muito próxima, cheia de desafios, mas também com muitas oportunidades para nós que acreditamos no futuro, no desenvolvimento do nosso país e dos países vizinhos. Boa, Garonce. Você sabe que eu estava até pensando aqui, rapaz, que a gente podia montar até uma expedição? De repente eu saindo ali da região de Porto Murtinho, de Corumbá, e você saindo aí pelos lados de Iquique, hein? Aí a gente se encontra lá na Cordilheira dos Andes e passa um frio junto, hein? Tenho certeza que você curtiu por demais. Tá cheio de blusa no armário, né, meu irmão? Aquele abraço pra você e a gente vai acompanhar de perto, viu? Esperando que o quanto antes essa rota seja um caminho alternativo para a nossa turma do trecho. Certo, Jadson? O que foi? Ah, papelzinho do Riquete. Ele tá só me controlando aqui, Riquete, horário. Mandar um abraço aqui para a turma que está completando mais um ano de vida. Mandar um grande abraço aqui para o Marco Silveira, o Matheus Vasconcelos, Aristides Loureiro, o Rodrigo Canelinha, o Marlon Long, Mariana Nogueira e mandar um grande abraço, sabe para quem? Para todos os caminhoneiros, gente. Segunda-feira, dia 30, é dia do caminhoneiro no estado de São Paulo. Mas a data já é celebrada no Brasil todo, então ó, vai aquele nosso carinho, nosso respeito a toda a nossa turma do trecho. Tá legal? Gente, Brasil Caminhoneiro não acabou ainda não. Aguarda mais um instantinho. Tá vendo aqui no rodapé da tela? É isso! Site do Brasil Caminhoneiro, gente. Basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, que é esse quadrado cheio de quadradinhos dentro que você já cai direto no nosso portal do R7. E por lá vai encontrar tudo aquilo que você viu no programa e muito mais. Tem foto de bastidores, vídeos antigos, depoimentos, enfim, um cardápio completo para você e eu encontro você por lá também, beleza? Turma, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência e sábado que vem eu e toda a minha comitiva estaremos por cá para mais uma edição inédita do Brasil Caminhoneiro. E amanhã, domingão, você sabe, repeteco do Brasil Caminhoneiro, 7 horas da manhã, na tela da Record News. Posso contar contigo? Boa, legal! Um abraço para todo mundo, a gente se vê!